Então você quer investir em imóveis, mas não tem capital para comprar uma propriedade? E se eu te dissesse que existe uma maneira prática e acessível de você investir no mercado imobiliário sem comprar uma propriedade inteira? Eu vou te mostrar então como você consegue fazer isso através dos fundos imobiliários. Então já deixa o seu like e fica até o final do vídeo para você saber exatamente como você pode fazer para investir no setor imobiliário sem comprar uma propriedade. Primeiramente, o que são esses fundos imobiliários e como é que eu consigo apenas comprar uma cota deles e eles já compram um imóvel? Então, FIs são fundos de investimentos que têm o principal objetivo aplicar recursos em empreendimentos no setor imobiliário, como shoppings, escritórios, hospitais, galpões logísticos, comerciais e por aí vai. E quando você investe em um fundo imobiliário, você se torna um cotista daquele fundo, ou seja, você possui uma parte do portfólio de investimentos. É por isso que quando você compra uma cota, eu brinco que você está comprando um tijolinho daquele prédio e aí você vai ganhar o aluguel proporcional ao tijolinho que você tem, até você comprar o prédio inteiro, é claro. E quais são as vantagens de você investir num fundo imobiliário? A primeira vantagem que você tem é a diversificação, porque você pode comprar um fundo imobiliário que ele já tem vários imóveis e aí você não precisaria, por exemplo, comprar propriedade você mesmo para conseguir fazer essa diversificação. Você só compra uma cota que já tem imóveis diversificados e pronto, você tem com uma cota investimento diversificado. Outro ponto positivo é que os fundos imobiliários têm muita liquidez, ou seja, é fácil de tornar ele líquido. Líquido, no caso, seria dinheiro, né? Ou seja, é fácil de você comprar e vender, porque tem muitas pessoas comprando e muitas pessoas vendendo, né? Já que ele é negociado na bolsa de valores, assim como as ações. Outro ótimo ponto dos fundos imobiliários é que eles te dão rendimento todos os meses, por se tratar de imóveis e esses imóveis terem aluguéis. Talvez o maior ponto positivo dos fundos imobiliários é que você não precisa de 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais para começar a investir, como você precisaria para comprar uma propriedade ou uma casa para você começar a alugar essa casa. Com menos de 100 reais, na verdade com menos de 10 reais você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e começar a receber ali o seu aluguel todos os meses. Por último, mas com certeza não menos importante, o rendimento dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda e a gente gosta quando a gente tem que pagar menos taxas, né? Agora vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários. Primeiro, a gente tem os fundos de tijolo, que são os fundos que eles têm como objetivo comprar imóveis físicos, como hospitais, escritórios, galpões logísticos e por aí vai. Um exemplo é o HGLG11, que ele tem um portfólio de galpões logísticos. Depois a gente tem os fundos de papel. Esses fundos investem em títulos de crédito imobiliário, como CRIs, crédito de recebível imobiliário, ou LCI, letra de crédito imobiliário. Um exemplo de fundo de papel seria o KNCR11, que investe em CRIs. Rapaz, mas até eu queria investir no CRIs, hein? Sim! Outro tipo de fundos imobiliários são os híbridos, que, como o nome já diz, ele vai ter tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papel. Um exemplo é o MXRF11, que possui imóveis físicos e também alguns CRIs. E por último, a gente tem os fundos de fundos, que são os FOFs, né, que a gente chama Fund of Funds. E esses fundos imobiliários, eles investem, como o nome já diz também, em outros fundos imobiliários. Ou seja, nos fundos de fundos, você já tem uma maior diversificação, porque ele investe nos outros fundos imobiliários. E um exemplo dele seria o BCFF11. E para quem gostaria de investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos, existe uma opção super parecida aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs, que é o Real Estate Investment Trust. É um trust, né? Essa é uma diferença aí entre o fundo imobiliário e o REIT aqui. Aqui ele tem que repassar uma porcentagem menor dos rendimentos que eles têm. No Brasil você vai ter os fundos imobiliários pagando rendimentos mensalmente. Agora aqui nos Estados Unidos, a maioria dos REITs pelo menos vai te pagar aí em 3 meses, a cada 3 meses de uma maneira trimestral aí. Uma opção de investimento de REIT aqui nos Estados Unidos é o VNQ. E o VNQ é um REIT que possui muitos imóveis espalhados nos Estados Unidos. Então ele é uma boa opção se você quiser se expor ao mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. E como eu falei, ele te paga dividendos a cada 3 meses. Ou seja, é uma boa opção se você quiser ganhar rendimentos aí em dólar. Investir em fundos imobiliários é bem simples. Basta você ter uma conta na corretora, entrar no seu home broker e aí você pode procurar o fundo imobiliário específico que você quer investir. É importante você fazer uma análise cuidadosa antes de você começar a investir nesse fundo imobiliário específico que você está querendo investir. Tem
tendo em mente coisas como qual que é o histórico de rendimentos que esse fundo tem, quais são os imóveis que estão nesse portfólio e também qual que é a gestão do fundo. Então, se você aprendeu como investir em imóveis sem comprar nenhuma propriedade nesse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, tocar na notificação para que você não perca os próximos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!